Olá, boa noite a todos. Estamos aqui ao vivo. Eu, Nilvan Garcia e o professor Leandro Malvese. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, Nilvan? Prazer imenso estar aqui com você, viu? Igualmente. Leandro é mais conhecido como Japa, né? É isso aí. É isso aí. Bom, hoje nosso tema é como anda sua fé? Diante de todo esse caos, diante de toda essa situação que nós estamos vivendo, essa pandemia, como anda a sua fé? Difícil responder, né? Porque muitas vezes a gente acredita ou pensa que temos, né, uma fé, mas ela pode ser provada aí, né? Eu só vou dar um tempinho, ô Leandro, porque tem gente que está perguntando onde está o link, e é só entrar na minha página, no Face, que vocês vão ver. Tô vendo aqui já, deixa eu ver. Cláudia, tá assistindo? Ok. Fabiana também já tá lá. Ailton. Muito bem, muito bem. Que bom, que bom. Então, nós vamos começar, né? Deixa eu me apresentar. Então, a minha apresentação é muito rápida, depois a do Leandro é mais complexa, porque a ficha acadêmica dele é muito extensa. Bom, eu sou o Nilvan Garcia, tenho 38 anos, e eu sou fundador da ONG Novo Sentido, né? Trabalha com moradores de rua há mais de 20 anos, né? Já tivemos a oportunidade de fazer um resgate aí de mais de 55 pessoas, né? Em situação de rua. E a cada vez que a gente vai às ruas, ou quando nós íamos, né? Nós tínhamos uma oportunidade de conhecer vidas diferentes, né? Situações de, muitas vezes, encontrar até pessoas que tinha, digamos assim, uma crença, né? Frequentavam igrejas e tudo mais, mas estava numa situação de
vulnerabilidade total. Agora, nós não, por causa da Covid, nós não estamos saindo nas ruas, né? Então, a única forma que a gente tem de colaborar é entregando doações, os mantimentos para os franciscanos, e eles estão autorizados pela prefeitura a fazer a tenda franciscana e entregar aí mais de 1.500 refeições por dia. Hoje, em São Paulo, nós temos uma situação lastimável de 25 mil pessoas em situação de rua. Então, quando a gente ouve a frase fique em casa, aí eu fico pensando naquele pessoal, né, nos irmãos de rua, né, fique em casa, e eles vão, para onde eles vão, né, porque albergue não comporta, né, não tem para onde ir, debaixo da ponte, como é que fica? Então, se está difícil para a gente, eu sempre, antes de dormir, bater a cabeça no travesseiro, eu fico pensando, ali tá, a situação está muito mais difícil do que se imagina. Mas, enfim, hoje nós vamos falar sobre a fé. A fé que muitas vezes é algo que nos torna comuns, né? Pessoas comuns. Ou seja, o que eu e o professor Leandro temos em comum, né? Nós temos a fé, que é algo em comum, né? Eu sou formado em ciências da computação, pós-graduado em gestão de projetos, sou católico e tenho algo em comum com o Leandro, que é a fé. E o Leandro agora vai se apresentar, né? Professor Leandro Malvese, se apresente, por favor, aí. Isso aí, Nilvan. Muito bom. Acredito que você vai colaborar para muita gente. Hoje eu estou aqui junto com o Nilvan, conhecendo sua ONG, seus projetos sociais. É um filântropo de coração, uma figura que nos santifica, né? Essa é uma questão bem legal, que nos dá a ideia de sermos separados também, queremos ser igual a ele. Meu nome é Leandro, sou de Jundiaí, sou evangélico, sou um professor na área de filosofia e sociologia, também leciono em alguns graus, né, algumas séries, história, sou um professor também do nicho acadêmico, sou formado em ciências sociais, sou formado em filosofia e também sou bacharel em teologia. Eu tenho mestrado dentro da área de ciência política e gosto muito de falar sobre a vida. Também tenho uma ONG como você, né? Minha ONG Sim, sim. chama Projeto Areté. A minha ONG ela não é uma ONG de assistência social, é uma ONG de educação. Nós trabalhamos com projeto de educação, com parceria com algumas escolas e instituições de ensino. E tem um projeto cristão que é o Calejados, que é um projeto que trabalha conteúdo cristão, e esse é um projeto que a gente usa um termo chamado para-eclesiástico, né? Ele apoia Certo. as igrejas evangélicas, sabendo que as igrejas evangélicas, grande parte delas são independentes, então o seu ministro não teve a educação formal, uma educação de seminário. Então a gente vem e dá o apoio no que diz respeito à educação bíblica e teológica, e apoia para o cumprimento e também para a manutenção e a ordem da ortodoxia, né? Então, a gente trabalha com isso aí. É um prazer imenso estar aqui com você e acredito que hoje a gente vai acrescentar muito a vida de cada um que está aí. Tá ok. Deixa eu só fazer uma pequena enquete aqui. Dá só um alô. O som está bom para vocês aí? Vocês estão conseguindo nos ouvir? Nos dá uma resposta aí. Eu acredito que sim. A Jane tá Seu pai aí. na fé aí, ó. O Abraão Dantas, grande Abraão. Esse me ensinou muita coisa. É o pai da fé, né? É o pai da fé.
Será que ele foi provado também? Como que ele foi provado, né? Isso é importante dizer. É isso aí. Bom, o Abraão disse que o som tá ok, né? Estão nos ouvindo bem. E aí, agora eu vou pedir para quem tiver, nós estamos no comecinho, viu, gente? Então, quem puder colaborar com a nossa live aí, sobre esse assunto fé, então espalhe, né? Espalhe, mande o link, converse aí com seus amigos, porque a gente está vivendo num momento que, infelizmente, quando a gente liga a televisão, é só notícia ruim, infelizmente é só informações tristes, né? Negligência de um lado, brigas políticas de outro, né? E nós aqui queremos falar sobre a fé, mas também queremos dar, de certa forma, algumas dicas práticas de fé também, né? Eu digo dicas práticas de fé, que nós vamos falar um pouco também. Eu já logo vou começar a entrar nessa questão, né, Leandro? Eu sei que é polêmico, mas é o seguinte: as igrejas, os templos, eles estão fechados, né? É claro, por uma determinação. E aí o que acontece? Quem estava acostumado a ir à igreja estava sempre ali organizado num certo horário, num certo momento. E aí chegava lá, tinha o pastor, tinha o padre, então já estava acostumado a ser conduzido, né? Até mesmo os nossos irmãos espíritas também, né? Que frequentam suas casas e tudo mais. Mas agora, com esse distanciamento social, não tem mais essa rotina, né? Não tem mais esse hábito, né? E aí agora acontece que tem que acabar se. Como é que a gente faz agora? A gente tem que acabar se virando dentro de casa. E aí eu te pergunto, professor Leandro, como é que a gente pratica a nossa fé dentro das nossas casas? Legal, né? Uma questão bem interessante que eu gosto sempre de frisar com as pessoas é que todos nós fomos chamados a ser membros de um corpo universal que é a Igreja de Jesus Cristo. E esse corpo, ele é vivo e em movimento, né? Então, como nós estamos interligados com a cabeça que é Jesus Cristo, nós devemos entender que todas as áreas da nossa vida, elas partem e participam para o bem desse corpo, né? Então, tudo que eu faço participa para o bem do outro que também é um membro do corpo e assim sucessivamente. Então, a gente entende que quando a gente faz com que a nossa vida ela gire em torno da fé, nas áreas mínimas de nossa vida, nós estamos fazendo com que o corpo esteja sendo bem cuidado, ou nós estamos agindo para o bem do corpo. Dentro desse processo de pandemia, a gente está passando um processo difícil, que nós não estamos conseguindo estar institucionalizados, né? Seja a pessoa evangélica, seja a pessoa católica, seja a pessoa espírita, ela não está institucionalizada. Entretanto, ela não deixou de ser corpo de Cristo, né? Então, eu acredito que esse período é um período que Deus tem nos chamado para nós exercitarmos o corpo para não entrar em atrofiação, para nós exercitarmos o nosso autoconhecimento de nós, para nós contemplarmos algumas questões pessoais, para buscarmos algumas vias da espiritualidade, para tentarmos segmentar outras áreas que estavam desfocadas ou até mesmo mal direcionadas da nossa vida. É nesse momento que Deus tem nos chamado, seja o católico para suas regras, seja o evangélico para suas orações, para nós praticarmos a espiritualidade. Eu não sei qual é a sua compreensão, Nilvan, mas o período que a gente enfrenta culturalmente, historicamente falando, que é a pós-modernidade,
Ele faz com que as pessoas tenham o desejo de tudo pré-moldado, rápido. Tanto que você vê o que faz sucesso dentro do mercado alimentício, o fast food, que é a comida já pronta e você passa lá e compra muito rápido. A comida congelada ganhou muito destaque no Brasil, comida enlatada, comida rápida, comida de micro-ondas. Então você percebe que cada vez mais, dentro da cabeça da pessoa, o anseio comercial, ou anseio de compra, sabe? De compra, a indústria da pessoa, faz com que ela queira coisas muito rápidas. E a espiritualidade é uma coisa trabalhada com muito detalhe, com muito esforço, e a fé é o mecanismo que movimenta isso. Uma coisa é certa, um carro sem combustível não se locomove. Um cristão sem o exercício ou sem a fé também não se locomove. Então, talvez seja este momento que Deus está nos colocando em lugares mais exclusos, né, e mais individuais, para nós crescermos conosco e depois sairmos lá para fora e cumpramos aquilo que o Senhor determinou, né, a comissão dele ou a palavra dele. Uma coisa que é interessante, a palavra igreja, ela vem da palavra eclésia, que no grego traz duas concepções, né, etimológicas. Uma daria a ideia grega tradicional, que é uma assembleia de pessoas nobres sentadas em um lugar para discutir um assunto definido. Esse é o primeiro. E a palavra eclésia seria uma assembleia nobre. O segundo derivante da palavra eclésia seria chamados para fora. Então, talvez Deus esteja nos colocando em um lugar individual e recluso para depois nos chamar para fora. Então, a fé pode ser exercitada dessa maneira. Talvez eu me autoconhecendo, ligando para a pessoa e me redimindo com elas, pedindo perdão, entendendo que eu deveria agora ter os meus espaços com Deus. Tem uma coisa bem interessante que eu gosto no livro do Edgar Morin, que é um ateu, né? E ele fala sobre uma questão da liturgia de vida. Tem muita gente, às vezes, que está levando Deus no automático, ou no Deus, sabe, sua performance de vida religiosa. Tem uma historinha que o Edgar Morin conta, e os judeus estavam certa vez conversando durante uma madrugada, e eles falaram assim: vamos entrar em um acordo se Deus existe ou se ele não existe. E aí, ao findar daquela conversa, eles chegaram à decisão: pronto, Deus não existe. 3 judeus. E aí, quando eles acordaram pela manhã, tinha um dos judeus que estava fazendo o ritual matinal dele de purificação. Um dos judeus olhou, ficou perplexo com a situação e disse assim: mas ontem a gente não discutiu e chegou à decisão de que Deus não existe? E ele olhou para outro judeu e disse: tá, mas o que Deus tem a ver com isso? Então, você percebe que tem pessoas que estão, né, nessa vibe, elas estão ligadas no automático. Então, talvez seja o tempo de Deus movimentá-las ao novo status quo, sabe? Internamente, Deus reconstruir algumas áreas que estavam quebradas, externamente, Deus ligar relacionamentos que estavam rompidos. Então, a fé, nesse período, pode ser exercida dessa maneira, né? Nós podemos remodelar caminhos que estavam rompidos ou então que não foram terminados, né? Podemos entender, então, que essa quarentena é uma oportunidade para olharmos o templo vivo de Deus que é cada um de nós. Seria isso, Perfeito. Leandro? Seria isso. E agora eu abro aqui um pouco as perguntas de quem está nos acompanhando, né? Fiquem à vontade para fazer as suas perguntas também, porque queremos que vocês participem, né? Não tenham medo de perguntar, não, né? Nós vamos, na medida aqui do possível e do tempo, vamos responder a cada uma das perguntas. Mas eu tenho percebido que o que as pessoas mais têm me perguntado é o seguinte: se Deus me ama, e Ele é Pai, e Ele é amor, e Ele é misericórdia, por que é que Ele manda, então? Por que é que Ele permite que aconteçam coisas ruins, como o que está acontecendo agora com o coronavírus, que está não só matando, né, pessoas, mas simplesmente está
está afetando a economia do mundo inteiro, né? Se Deus é amor, por que que essas coisas existem? Pergunta Legal. difícil aí, Leandro, mas Cara, a grande questão que as pessoas, às vezes, elas querem fazer uma leitura da história por todo tipo de lente. Elas não querem apenas. A única lente que elas excluem é a teológica e a bíblica, porque para eles parece alienada, ou então muito partidária, sendo que, na verdade, a Bíblia consegue interpretar toda a história e sempre dar respostas do que está acontecendo. O período que nós estamos enfrentando já foi enfrentado por várias outras categorias de pessoas durante o curso da história da humanidade. E esse problema de coisas ruins dentro de vários períodos da história é chamado na filosofia teológica como problema do mal. O Santo Agostinho escrevia sobre a questão, e uma pergunta ele tinha: se nós somos filhos de Deus e somos amados por Deus, e se Deus é amor, como podemos passar por coisas ruins, como é o caso de Jó? Mas a grande questão, ela está na queda de Adão no Jardim do Éden. A queda de Adão no Jardim do Éden, por nós protestantes, é chamado como problema do mal. E esse problema do mal gerou a depravação da humanidade. Por exemplo, Adão convivia pacificamente com os animais que hoje nós conhecemos como carnívoros, sem eles atacarem Adão. Adão convivia com qualquer outro tipo de espécie que nunca lhe atacou e nunca lhe fez nenhuma, nada que colocasse o seu físico ou sua pessoa em risco. Então, isso mostra que depois do pecado, quando Deus expulsou o primeiro casal do Jardim do Éden, houve problemas que começaram a acontecer. Um dos problemas que aconteceu depois do Jardim do Éden, o tempo. O tempo gerou em nós, depois da criação do tempo, outros problemas, doenças. O tempo trouxe outro problema, a velhice. A velhice trouxe outro problema, a morte. Você já pensou quando a primeira vez, depois do Jardim do Éden, o ser humano se deparou com a morte? Tá? Aí você pode até falar assim, não, mas cronologicamente a gente lê lá que no texto de Gênesis deva ser a morte de Abel por Caim. Não, a gente não sabe se é essa ou não. Ali é o primeiro relato de assassinato, a gente não sabe o primeiro relato de morte. Então, o que desencadeou após o Éden foi uma gama de problemas. Eu posso até dar para você, em escala de análise de causa, muitos outros exemplos. Por exemplo, hoje você encontra um problema que bate igreja versus um problema psicossocial. Vou dar um caso. A escolha do gênero ou do sexo, né? Você tem, por exemplo, o homossexual. Você acha que essa depravação de gênero também não seja um efeito do problema do mal? Então, esse problema do mal desencadeou muitas questões: a ganância, a cobiça, a avareza, a luxúria, o gosto excessivo pelo mal do ser humano, a queda pelo ruim. Então, nós temos que entender que, ainda que nós sejamos amados por Deus, e Deus é bom, Deus não pode interferir diretamente no curso da história para privilegiar um grupo específico. Claro, existem momentos da história, da nossa vida particular, estou falando da minha, do Nilvão, de quem está assistindo essa live, que com certeza Deus vai intervir e vai prover um milagre, vai prover uma cura de um câncer, mas isso também pode não acontecer. E não é porque nós somos amados por Deus e Deus é bom que ele tem que fazer o que a gente quiser e ficar nos paparicando com mimos e com caprichos como se nós fôssemos mandantes de Deus. O próprio Paulo, escrevendo no 1 Coríntios, ele diz, poxa, o barro agora vai questionar o oleiro acerca de sua obra? Então, a gente precisa tomar uma consciência de que nós estamos debaixo do tempo de Deus. O apóstolo Pedro escreve na sua epístola, Deus não é tardio nas suas promessas, pelo contrário, ele cumpre em tempo aprazível aquilo que se destina. Então, a gente deve entender, se Deus, dentro do processo desta pandemia, ele nos colocou sobre ela, e ele deixa que nós façamos algumas questões, aí eu vou usar um teórico muito gostoso, que eu amo de paixão, que é o Kierkegaard. Deus nos colocou na angústia, porque a angústia produz maturidade no ser humano.
O próprio Paulo escreveu dizendo que a aprovação gera paciência e a paciência gera perseverança. Então, a gente precisa começar a entender, sabe, Nilvan, que a situação externa que gera empiria, ela não muda o caráter de Deus e não é porque coisas ruins acontecem que isso anula a essência de Deus, sendo que tudo que acontece aqui fora é responsabilidade humana. Seria a mesma coisa de eu dizer assim, poxa, se Deus é bom, então por que ele permitiu o rio transbordar e alagar toda a cidade? Poxa, alagou e transbordou a cidade porque algum problema de canalização ou então de curso não aconteceu. Isso não significa que é coisa de Deus. O ser humano pode ter ido, escavado um lugar e deu brecha em um, encheu o outro, entendeu? Ah, se Deus é bom, como pode ter permitido o meu filho ser atropelado por um carro se eu sou um cristão? Poxa, mas às vezes foi uma imprudência sua que deixou o filho solto e ele saiu pela rua e foi atropelado. Ah, se Deus é bom, porque eu estava lá no banco, o assaltante entrou e começou a dar disparos e um tiro pegou a minha mãe e matou ela. Poxa, mas você estava no lugar, você estava passivo desses perigos. A vida é um campo passivo de perigos. E isso não significa que Deus seja mal. Isso significa que nós estamos em um campo de maldade, mas estamos para transmitir a bondade de Deus e quem receber a bondade de Deus se tornará filho e no resultado final os filhos voltarão para a casa do seu pai, tá? Então, essa é uma grande questão que a gente precisa colocar. A essência de Deus é puramente boa. Agora, o mal que acontece é resultado da queda do Éden que repercute em nós até o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ver aqui, então. Dá um alô aqui para Rosimeire, Patrícia, a Jane está nos ouvindo, o Carlos também, Carlos Eduardo. Acho que a Fabiana tem uma pergunta aqui. Isso quer dizer que os problemas que enfrentamos vêm propriamente dos seres humanos e não de Deus? O ser humano é ruim e Deus não? Eu acho que você acabou de responder isso daí, né? Uhum. Essa diferença do que vem propriamente do que é próprio do homem e das suas consequências do pecado original e daquilo que Deus quer para nós, né? E a gente consegue tirar algo bom de algo ruim? Ou seja, é possível que a gente consiga tirar desta pandemia alguma coisa boa? Consegue a experiência. Provavelmente outras pandemias podem acontecer enquanto nós estivermos ainda nesse plano terreno. E é preciso a gente entender que os reflexos da história ensinam as futuras gerações a lidar bem. Aquele que caminha rumo ao futuro e não olha para o passado para aprender lições valorosas é uma geração que vai entrar em falência. Então, isso vai servir para quê? Para que nós tenhamos experiência, para que aprendamos que a vida é imprevisível, para que tenhamos ciência de que o mundo está em um percurso de destruição e que nós precisamos também nos prevenir. Talvez as pessoas, até mesmo dentro de uma escala financeira, alguns estão passando mal porque gastavam, né, de maneira desenfreada, eram pessoas completamente imprudentes na sua forma de lidar com o seu dinheiro. Outras pessoas estão lidando com problemas porque aproveitaram a vida com festas ou com desfrutes, foram para o carnaval, negligenciaram, sabe? E foram lá para a festa sabendo que a pandemia já estava chegando para o Brasil. Então, isso vai ensinar o mundo e todos nós que nós devemos dosar nossas ações, que nós precisamos entender que o mundo é imprevisível. E isso mostrou também, para todos aqueles que eram arrogantes, que todos estão em pé de igualdade. Doença não escolhe pessoa rica, pessoa pobre, ela pega quem tiver na frente e ela mata mesmo. Então, isso está mostrando que nas vias da humanidade, todos somos mais iguais do que pudéssemos pensar. E mais uma coisa, muitas pessoas perdem muito tempo por coisas tolas e se dividem, sabe?
brigam umas com as outras, e isso está mostrando que nós temos mais coisas que nos unem do que coisas que nos separam. Eu acho que isso está mostrando que nós precisamos realmente confiar que Deus é o único socorro na hora da angústia. Ninguém. Não é Jair Bolsonaro, não é Lula, não é Aécio Neves, não é ninguém. Deus é o único refúgio na hora da dificuldade. Então, a lição número 1 que nós podemos tirar é Deus nos ama acima de tudo, Com né? certeza. O lema que tanto foi usado pelo presidente, mas podemos ter certeza que ele nos ama acima de tudo, está do nosso lado, mesmo quando a gente comete erros, né? Com certeza. O que sabemos até agora desse vírus é aí uma, vamos dizer assim, uma forma errada de consumo, né, de iguarias ou de animais exóticos e que resultou possivelmente, né, nessa pandemia. Então, mais uma vez, o erro humano ele acaba causando um desastre naqueles que são inocentes, né? Então, o mal ele acaba caindo sobre aqueles também que não tem nada, vamos dizer assim, nada a ver com aquela situação. Então, eu posso estar com o meu carro dirigindo direitinho na minha mão, a 80 por hora, que é o que está marcando ali, mas de repente, na contramão, vem um outro carro e pega de cheio o meu carro, né? Então, ou seja, eu estava no caminho certo, eu estava com meu emprego, eu estava com as minhas finanças em dia, mas de repente, por questões externas, eu sou surpreendido e aí eu acabo perdendo meu emprego, eu acabo muitas vezes tendo que sepultar um parente que eu não gostaria de sepultar, né? Perco amigos, e tudo isso faz com que a nossa fé ela seja abalada, né? E aí eu queria que você falasse um pouco agora pelo lado psicológico, né? Essa questão do confinamento, de ficar mais tempo em casa, de ficar mais tempo comigo mesmo. É fácil a gente se aguentar, a gente se, vou dizer no português, claro, a gente se enxergar, né? Se olhar no espelho. É fácil fazer esse exercício? Cara, o Feuerbach já colocava na ideia do autoconhecimento, né? Feuerbach, um filósofo ali do século XVIII, fantástico, que faltou apenas para ele, na minha compreensão, foi entender quem era Deus, que eu acho que ele morreu e não entendeu muito bem isso, por isso que ele era um ateu. Mas ele dizia uma questão bem interessante: o olhar para dentro de mim gera medo porque eu conheço, às vezes, partes de mim que nem eu mesmo sabia que existia. E às vezes é bem legal isso. Onde eu vejo isso é o Hamlet do Shakespeare, né? O Shakespeare escreve muito legal isso, que é quando o Hamlet pega a caveira, o esqueleto na sua mão, e ele começa a falar sobre o ser ou não ser, né? Eis a questão. E aí ele fala uma coisa bem interessante para aquela caveira, né? Ele diz para ela assim: poxa, onde está você agora, né? Que era um advogado tão ávido, tão cheio de argumentos, que ia a tribunais e salvava pessoas, mas agora não consegue nem argumentar contra o coveiro que lança a terra sobre você e te enterra e apaga a sua história. Cadê as suas cavilações? Onde está, né, a sua persuasão? E é essa a grande ideia, o ser ou não ser é a questão. Quando você começa a entender algumas coisas em você e você começa a se conhecer, e aí você toma aquele susto e fala, mas esse sou eu mesmo? Não, mas eu fiz isso?
às vezes parece que a gente está supostamente vivendo lúcido, mas estamos embriagados, né? Estamos com uma torpeza que está tampando nossa visão de nós mesmos. Isso é uma questão interessante. Sabe uma coisa interessante? Muitas pessoas são individualizadas, mas não são amantes de si mesmo. Não sei se você sabe, ô Nilvan, na Alemanha tem um grupo que está brigando para ter o direito civil de casar consigo mesmo. Não sei se você tem visto isso. Não, isso eu nunca tinha É, ouvido falar. nunca tinha ouvido? Pois é. Não. Depois de um caso fatídico que teve na Alemanha, de um altíssimo intelectual pedir para ter com o próprio cão, agora os jovens estão pedindo o direito civil de casar consigo mesmo. Sabe o que é isso? Isso é a amostra claríssima da individualização. Ô, Leandro, eu acho que se Tá eu... ouvindo? Volta só um pouquinho, que eu acho que a sua internet falhou um pouco aí. O que é que o jovem está concluindo com isso? Acho que perdemos um pouquinho a conexão. Esperar um pouquinho para ver se o Leandro volta. Aqui eu já tenho mais perguntas aqui, o pessoal participando. Tem a pergunta aqui do Gabriel, que daqui a pouco eu já faço para o professor, o Ailton também. A Rê também está aqui participando conosco. Leandro, você pode retornar o seu raciocínio sobre o que os E aí, jovens... voltou? Voltou. Voltou. Tá. Então, isso é um ponto que as pessoas não se conhecem. Ou então, elas estão tão focadas nelas mesmas, eu não digo na questão da sua performance psíquica, sabe? Aquele conhecimento pessoal de saber suas fraquezas, seus pontos ruins. Não, elas estão tão individualizadas e estão tão fracas hoje que elas não têm mais a coragem de ter o convívio para expor elas mesmas ao outro, porque isso pode gerar um conflito. Porque o convívio é que mata sua esperança de ser forte, bravio, heróico, titânico. A convivência com pessoas coloca você à exposição de mostrar suas fraquezas, porque os pontos cegos que você tem em você, a pessoa vai começar a ver e vai começar a apontar. Então você vê que isso é uma decepção pessoal consigo mesmo, e as pessoas hoje, elas não se conhecem. E por não querer mais se conhecer, né, elas não querer ter um confronto com elas mesmas, que é identificado por um segundo ou por um terceiro, né, elas estão querendo se individualizar em uma cúpula fechada com elas mesmas para estar isento dessa exposição. Deu para entender o que eu estou falando? Sim, eu até complemento o que você está dizendo, que é assim, quando a gente não quer enxergar o que está dentro de nós, muitas vezes o outro enxerga o que a gente não está enxergando, né? Uhum. E muitas vezes aquele que está mais próximo da gente. Para aquele que é solteiro, o pai e a mãe acabam enxergando muitas vezes o defeito e acaba sendo os chatos da história. Para aqueles que são casados, né, os cônjuges, né, são aqueles que enxerga e aponta os problemas e os defeitos, e então cabe a nós, nesse momento, tomar essa decisão de ter essa humildade de reconhecer as nossas falhas, porque estamos realmente vivendo nesse momento de clausura, e com isso fica mais evidente, né, fica mais nítido as coisas
boas e as coisas ruins, mas a gente costuma mais elucidar as coisas ruins do que as coisas boas, não é verdade? Com certeza. Uma coisa assim, ô Nilvan, a modernidade era uma época em que você tinha a figura bloqueada de problemas. Você não podia falar com o pai, ô pai, o senhor mentiu, ô pai, o senhor fez isso errado, ô pai, o senhor tá bebendo, que coisa feia. Você não tinha isso antes. Antes o pai era o chefe da família que era bloqueado para isso. A pós-modernidade com a cultura cibernética trouxe outro modelo pior do que esse em que você tirou isso da figura do pai, mas você nutriu em você. O que você vê mais nesses grandes mentores da internet, do campo financeiro, do campo do coach? Eles tentam mostrar que eles são super-heróis, ou que eles são fantásticos, sabe? Assim, completamente imunes a problemas ou qualquer outro tipo de situação que gere desconforto, para querer aplicar isso ao público que segue ele ou que é fiel a ele. E cada vez mais você tem pessoas que estão surgindo dentro desse paradigma social. Então, se autoconhecer não é fácil, não é fácil. E aí, se a gente pode colocar isso dentro de um termo cristão, o 1 Coríntios, lá no capítulo 11, quando a gente tem o Paulo dando a instrução à igreja de Corinto, ele fala que eles se reúnem, fazem festa, aí ele vai falar sobre a celebração da festa ágape que eles fazem, que é uma reunião que todos traziam alimento. Ele diz assim, ó, poxa, vocês querem participar dessa festa? Lembre que essa festa a gente comemora e relembra a morte do Senhor Jesus. Então, avalie, pois, cada um a si, ou seja, conheça cada um a si mesmo, né? Então, saiba das suas culpas, dos seus problemas, e esse confronto eu acho que ninguém está disposto a passar. Esse período dentro de casa talvez está gerando isso, né? Você poder trazer à sua memória muitas questões e poder refletir muito sobre você. Eu acho assim que se a gente pudesse até dar como conselho, seria interessante as pessoas pegarem uma folha de papel, relembrarem as 5 experiências mais marcantes que elas tiveram. Estou falando aqui como psicanalista, né? E elas fizessem uma reavaliação delas mesmas para tentar ver em alguns pontos, né, por outros olhares, algumas situações da vida delas que terminaram ruins ou que elas gostariam de reavaliar para saber outros pontos de vista, né? Então, esse autoconhecimento deve ser promovido por nós dia após dia. O problema é que é muito difícil, né? É muito difícil e eu acho que a gente está aqui para isso, né? Para poder fazer essa reflexão. Eu acho que nunca, em todos os tempos, eu nunca vi tantas pessoas se questionarem tanto, né? Muitas vezes os consultórios psiquiátricos, os psicólogos, né? Eles nunca foram tão consultados e nunca se teve tanta procura pela filosofia também, né? Porque a religião a gente sabe que ela vem de uma certa forma por uma tradição. Então, se você nasce em uma família de uma determinada religião, você acaba seguindo aqueles preceitos, você acaba seguindo aqueles dogmas e tudo mais. Mas isso não tem nada a ver com a espiritualidade, né? A espiritualidade é algo muito mais profundo e é algo que a gente vai conhecendo aos poucos. E esse se conhecer, que é o que a gente está dizendo a mais agora, nesses últimos minutos, é algo muito mais profundo que não leva-se anos, eu acho que a vida inteira, né, para conseguir se conhecer. Agora, vamos mudar um pouquinho aqui de oportunidade para o pessoal? Deixa eu tentar ler aqui de baixo para cima. A Jussara fala assim, super importante ter um encontro como esse, rever o que é necessário, mudar. Então, ela questiona isso, né? Como é importante, né, rever o que é necessário mudar. É como se nós estivéssemos tendo a oportunidade, e aí até pergunto para vocês, quem está fazendo uma limpeza aí, gente, no guarda-roupa de vocês aí? Porque eu, enquanto representante de uma ONG aí, ó, o frio tá chegando, tá? Então,
se tiverem já roupa para poder doar, comecem a fazer a limpa, porque nós vamos precisar aí de agasalhos, de blusas e assim por diante. Então, é isso mesmo, Jussara, é importante esse momento para esse encontro com a gente mesmo. Tiago Dias, um abraço para você, né? Deixa eu ver se aqui. Então, a pergunta do Ailton. O que podemos fazer nesse momento para não perder a fé? Interessante o que o Ailton tá nos perguntando aqui. O que podemos fazer nesse momento, né? Agora é uma coisa interessante porque aqui quem fala é um católico, né? Quem vos fala desse lado é um evangélico, mas ambos têm fé, né? E muitos dos que estão nos ouvindo aqui também têm outras denominações. E aí o Ailton faz essa pergunta: o que podemos fazer nesse momento para não perder a fé diante de toda essa situação difícil que nós vivemos? Cara, eu acho assim, nesse momento, a gente precisa entender que o Deus do cristianismo é um Deus vivo, né? Independente qual seja o segmento cristão que você está, seja católico, evangélico, a gente trabalha com Deus vivo. E pessoas que estão vivas, né? Elas ainda têm oportunidade de relacionamento. O relacionamento é o que gera a manutenção da crença, né? Quando você vê que uma pessoa está junto com você, você ainda tem interesse em manter o relacionamento com ela. Você vê que a pessoa não desistiu de você, que ela ainda se importa com você. O Deus da nossa tradição milenar, né, o Jesus Cristo, ele é um ser vivo. E a maneira para nós não perdermos a fé é nós mantermos o nosso relacionamento com ele. É você, e eu já disse aqui, manter suas práticas de reza, de oração, manter um contato com ele. Outra questão interessante é permitir com que ele se apresente de maneiras únicas nesse momento, porque nós estamos em um período que ele pode se apresentar de maneiras únicas. Uma coisa que a gente faz às vezes que é difícil é tentar padronizar Deus e colocá-lo dentro de uma caixa para que ele se apresente da maneira que nós estipulemos. Às vezes a gente tenta denominar ou então segmentar em Deus questões que nós doutrinamos. E Deus, às vezes, é um vento selvagem, foge, né, desses modelos que a gente dá. Então, talvez seja um momento que ele queira se apresentar em outras formas para nós. E aí eu digo, ele quer se apresentar através de uma pessoa que precisa de você para prestação de socorro, ele quer se apresentar a você, talvez, por meio de, pode ser outras vias de necessidade básica, ele quer se apresentar a você através de livros, leituras, a própria Bíblia, que é a palavra de Deus, ele quer se apresentar a você dessa maneira. Então, é um momento de nós vivemos um relacionamento com ele e aprofundar esse relacionamento. À medida que os relacionamentos eles se aprofundam, eles merecem um estágio acima do que viviam anteriormente. É assim na vida humana. Você vai para o namoro, depois para o noivado, depois para o casamento. Do casamento, depois você vira pai, depois de pai você vira avô, depois de avô vira bisavô. O relacionamento tem estágios de evolução. Então, talvez esteja na hora de nós entendermos, para nós não perdermos a fé nessa epidemia, nesse isolamento social, é necessário a gente manter o relacionamento com o nosso Deus. E outra coisa, temos flexibilidade para permitir com que ele se apresente, talvez, em performances que fujam do tradicional. Lembrando, performance. Toma cuidado na maneira que você vai tentar entender que é Deus se manifestando. Porque a Bíblia diz que até o próprio Satanás se apresenta em forma de anjo de luz, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Eu estou dizendo para você, então eu tenho que sair ali, encher
um copo de uísque, beber mesmo e sair dançando alegre na rua, tirando a roupa. Não, calma aí, cara. Mantenha o senso e juízo. Estou dizendo que Deus quer se apresentar para você em outras performances. Não estou dizendo que você tem que sair por aí veiculando qualquer coisa a Deus. Calma, tá? Então, Nivan, para sombra e resposta aqui, para não dar caso que as pessoas estão dizendo que a gente está fazendo cartilha de maluquice, né? Então a gente já deixa aqui prevenido. Eu acho que para não perder, né? Eu acho que é isso. Manter o relacionamento com Deus. Manter a nossa antena ligada, vamos dizer assim, né? Vamos deixar o nosso Wi-Fi ligado, o Wi-Fi do céu ligado, porque é o que você falou, pode ser que a gente esteja com o nosso. Vamos usar um linguajar mais popular, né? Nós fazemos de conta que somos um celular, e aí a gente pode estar sintonizando, ao invés de estar sintonizando o sinal do Wi-Fi do céu, a gente pode estar captando outro, outro sinal, né? De coisas ruins, de uma leva, porque o ser humano, ele é muitas vezes levado, né, algumas vezes, algumas ondas de ódio, algumas ondas de preconceito, algumas ondas de revolta, né, e aí que eu acho que essa sintonia com Deus, ela se rompeu, porque Deus é amor, Deus é partilha, né? Deus é união. Então eu penso assim, toda vez que a gente entra numa discussão, numa discórdia, não vem de Deus, porque a palavra diabo, diabolis, né, em grego, significa divisão, aquele que divide, né? Então, se entrou divisão dentro do lar, se entrou divisão nos negócios, né? Se entrou o espírito de ganha mais ele do que eu, ganha mais eu do que ele, então aí eu acho que é um sinal que a gente está perdendo a sintonia com Deus, e também é importante a gente ficar atento a isso daí. Respondendo aqui, vamos responder o Gabriel Bennett fala o seguinte, eu tenho uma pergunta para os senhores, o senhor está no céu, viu? Que quem é aqui é mais velho aqui é o Leandro. Existe predestinação para quem vai ser salvo? Temos um exemplo que foi Judas, que esteve predestinado a trair Jesus. Então, ele faz uma pergunta bem teológica, né? Se existe uma predestinação, ou seja, eu vim para esse mundo já para ser Judas, ou eu vim para esse mundo para ser mais um Jesus, um Cristo? Existe essa predestinação, Leandro, na sua opinião? É difícil a gente olhar às Tomar vezes. até um pouquinho de água aqui, porque essa pergunta é complicada. É isso. Eu estudei em uma universidade que tem esse viés, né? Universidade Presbiteriana. A doutrina da predestinação tem o seu berço em João Calvino, né? Na teologia reformada. A Calvinista. denominação que eu pertenço e a confissão de fé que eu declaro é de Jacó Armínio, né? Eu creio no livre-arbítrio e na ideia do sacrifício de Cristo por todos. A ideia direta de falar de predestinação, Nilvan, não liga direto a você entender que você veio como Judas ou como um santo, né? Se você colocar essa ideia, o que você atinge direto é o sacrifício de Cristo, porque se você veio como diabo, o sacrifício de Cristo é limitado, então ele não morreu por todos, ele morreu por poucos. Então a gente nunca pode ir de uma maneira irresponsável, apenas respondendo uma ala e deixar a outra ignorada. Tá. Quando a gente fala de predestinação, a Bíblia fala de predestinação, né? Lá no capítulo de número 8, de Romanos, capítulo 11 também fala. Só que a Bíblia também fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para que todo, e o todo ali é a ideia de todos mesmo no grego, né? A gramática da Bíblia diz.
Então, é um assunto muito complicado para ser discutido em tão pouco tempo. Mas, na minha ideia, não existe a ideia de Deus predestinar pessoas ao inferno. Não existe. Tudo isso parte de uma escolha, tanto que a Bíblia trabalha no Apocalipse a ideia de um julgamento final. Como Deus julgaria as pessoas se ele já predeterminou elas para o inferno? Isso seria Deus. Posso usar uma palavra aqui, perdão se for uma blasfêmia para quem entender? Então, Deus seria o maior dos idiotas da história, que ele já pré-determinou as pessoas, vai perder o tempo depois julgando elas, para quê se elas já estão pré-determinadas a um destino final? Sim, Então, verdade. Deus fez elas de palhaço, então, para que elas sentassem no lugar, já estou condenado, é a mesma coisa, você tem um juiz que te odeia, você vai à tribunal e fala, não, eu já sei que eu estou condenado, ele não gosta de mim. Então, seria a mesma coisa que isso, né? Ou então Deus seria tão hipócrita que ele faz um julgamento de idiotas para julgar aqueles que estão condenados, para quê? Para ele se prazear com os que perdem? Ezequiel diz, olha, Ezequiel, eu não me prazeio com aqueles que se perdem, com os que morrem. Deus não tem prazer na morte dos que são ímpios. O próprio livro de Ezequiel diz isso. Então, a gente tem questões muito complicadas acerca disso, tá? Mas, no fim, o resumo é que, se o sacrifício de Cristo for atingido para dizer que pessoas são predeterminadas ao inferno, o sacrifício de Cristo é inválido. E como eu não acredito que o sacrifício de Cristo foi por apenas uma parcela da humanidade, eu continuo crendo que Deus amou o mundo, que Deus deu filho por todos, para quem crê nele seja salvo. O Efésios 2:8 diz: sois salvos mediante a fé, né? E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, pela fé em Jesus Cristo, todos podem ser salvos. Então, eu não creio que as pessoas são predestinadas. Amém. Nós, católicos, dizemos, em determinado momento da missa, né, nós falamos, eu creio, mas aumentai a minha fé, né, na leitura eucarística segunda. Eu creio, Senhor, mas aumentai a nossa fé. A Francisca fala o seguinte, esse vírus é igual, esse vírus é igual Deus, você não vê, mas precisa crer porque ele age em nossas vidas. O que ela quis dizer aqui? Não que o vírus, no sentido de que o vírus é mal, né? Mas assim, Sim. olha, o vírus não existe. É porque eu entendo o que a Francisca está dizendo aqui. Muita gente não está acreditando nesse mal, nesse vírus, né, o Leandro? E aí não está se prevenindo, não está usando máscara, né? Não está se prevenindo. Sim. E aí acontece que, de repente, ela ouve dizer que foi, né, sepultado alguém conhecido, tão próximo e tudo mais, e sei lá, eu não gostaria de dizer que se até mesmo algumas autoridades não estão acreditando, fica difícil também de quem está mais abaixo acreditar. Mas fazendo uma breve reflexão, tá? Porque tem mais perguntas aqui, o que você faz dessa analogia, né, no sentido do vírus que a gente não vê e Deus também da que a gente não vê, mas os dois existem. Cara, a gente precisa, eu acho assim, que a questão que ela quis colocar é a questão que muitos ignorantes no começo do vírus achavam que o vírus era uma brincadeira, né? Era algo forjado de ordem política para a China tentar governar o mundo. Não, o vírus é real. Então, assim como Deus é real, ele seja um espírito e é invisível e ele age, o vírus também. Então, vamos perder essa cabeça, vamos cumprir o que as autoridades competentes estão falando e vamos prevenir com atenção, porque uma coisa é certa, né? Se colocar em risco é tentar Deus. E o próprio Jesus disse a Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus, né? Então, bate nessa daí, fica aí de boa e segue as indicações das autoridades. É isso aí. O Telmo Tonoli, grande Telmo, no final nós vamos falar aqui de algumas pessoas que podem nos ajudar aí em algumas questões da prática da fé aí no seu dia a dia. Então, quem está aí nos assistindo, fica até o final. Nós vamos falar sobre algumas dicas, tá? De apoio, apoio para que você possa vencer de uma dificuldade financeira, para que você possa sair, para que você possa virar a chave, de repente, para o empreendedorismo.
Então, fique até o final, por favor, e se você está gostando dessa live, convide outras pessoas, né? Mande aí o link no WhatsApp, chama outras pessoas também. Nós já estamos para finalizar, mas pelo jeito o pessoal está gostando e está participando. Eu vou aqui, então, fazer a pergunta aqui do Telmo. A fé, ou é pergunta ou é uma colocação que ele está fazendo, tá? A fé deve ensinar a amar quem não tem fé ou professa credo diferente do meu? Então ele está perguntando: a fé deve ensinar a amar quem não tem fé ou professa o credo diferente do meu? Ou somente amar quem tem a mesma fé que eu? Então, o que a fé nos ensina? Jesus Cristo disse, né? Amai os que vos odeiam, bendizer os que vos maldizem. Se alguém lhe bater numa face, vira outra. E se alguém lhe pedir a capa, lhe entrega a túnica, né? E se pedir para correr uma légua, corre duas. A fé nos ensina a amar qualquer pessoa sem distinção delas, sem distinção do que são ou do que acreditam. Então, essas são as palavras de Jesus. Eu acho que acima delas não existe, né? Isso. O Paulo, quando fala de amor no 1 Coríntios 13, ele fala sobre 15 características do amor. E ali, nenhuma atribuição do amor, ele diz assim, ó, ame apenas aqueles que são irmãos. Não, não existe isso. Então, a gente precisa entender que o amor do cristianismo se baseia no que Jesus disse, né? Amar, independente se não tem circunstância. E você não ama a pessoa pelo que ela é. Nós, do cristianismo, precisamos entender uma questão interessante. O que distingue o nosso amor do amor dos outros grupos da humanidade? O amor dos outros grupos da humanidade é apenas um sentimento. O amor do cristianismo é uma pessoa, é Jesus Cristo. Ele não tem amor, ele é amor. O Deus do cristianismo é amor. E se Deus, como Jesus, no cristianismo, está em nós, o amor mora em nós. E por isso nós amamos. Nós não amamos porque nós temos amor, nós amamos porque o amor está em nós. Então, essa é uma das grandes questões, né? Nós amamos porque Jesus está em nós e ele, como amor, nos habilita a amar. Independente de quem seja. Como ele não fazia distinção, nós também não conseguimos fazer se amamos. Tá certo, vou pensar nisso aí, porque eu tenho gente que eu não gosto, viu, Leandro? Tem um vizinho meu aqui que eu não gosto dele, tento amar ele, e tem pessoas que eu sei também que me contam coisas também no trabalho, tem aquele amiguinho, aquela amiguinha no trabalho que também não gosta, então eu devo pensar, na hora eu devo parar e pensar, poxa, como é que Jesus agiria se tivesse no meu lugar? Eu acho que é assim que tem que ser, né? Tem que pensar dessa maneira, né, Leandro? Perfeito, mas tem pessoas também que não vai ter a possibilidade do amor mútuo ou fraterno. O Paulo mesmo escreveu, né? Se não conseguir amá-los, por gentileza, suporte-os, né? Ele escreveu. Cortou o que você falou, o que Paulo disse? Paulo disse: Olha, eu sei que tem muitos irmãos aí que vocês não conseguem amá-los, então eu peço, por favor, que suporte-os. Ah, Então, pra... quando você não suporta. tá certo, tá certo. A Rosimeire Espina, ela diz: somos todos convidados à santidade e à salvação. Com certeza, não é fácil, não. O Leonardo Loures, ele está nos assistindo. Faz uma pergunta aí, Léo. A Francisca fala: muitas pessoas não acreditam em Deus, justamente porque não vê, né? Por isso temos que ter fé. Então, realmente, se eu tenho uma fé como a fé de Tomé, né? Só acredito porque eu toquei em suas chagas, acho que é uma fé que é limitada, né? Como é que Cristo disse para Tomé que só acreditou quando viu? Ele disse que bem-aventurado é Tomé que viu, mas mais bem-aventurados são os que não viram e creram, né? Então, ou seja, eu não estou conseguindo enxergar futuro com toda essa pandemia,
com tanto desemprego, com tantas empresas falindo, eu não estou conseguindo ter fé, não estou conseguindo enxergar. Então, eu estou nesse momento sendo um Tomé, né? Porque eu não estou tocando ali nas chagas de Cristo. Mas bem-aventurados são aqueles que não veem, né? Perfeito. Me O Jó corrija aí. disse uma coisa bem interessante, sabe? O Jó, no capítulo 9, ele está lá já nos momentos de problema dele, e ele disse uma coisa interessante. Ele disse assim: Senhor, passa por mim, não te vejo. Tornas a passar, também não te sinto, mas eu sei que o Senhor está aqui. Então, Como é difícil isso, como é complicado. quando eu Muito não sinto, difícil. posso não sentir, posso não ver, mas uma coisa eu tenho certeza: Ele está aqui. Ele está no meio de nós, né? Verdade. Ele está. Tá certo. Bom, como o nosso propósito, né, era de fazer essa live dentro de 1 hora, nós então já chegamos, né, atingimos aí 1 hora de live. Eu vou deixar uns minutinhos finais aqui para quem ainda não fez a sua pergunta, né, ou fazer a sua pergunta, ou fazer a sua colocação final aqui, que nós já estamos encerrando. E eu só queria dizer que, obviamente, Deus está conosco, né? Independente realmente da sua religião, da sua crença, Deus está conosco. E o mais importante de tudo isso é ter esse diálogo, né? Principalmente esse diálogo interreligioso, né? Eu aqui, como eu disse, né? Sou católico. O professor Leandro é evangélico, né? Quero ter a oportunidade de conversar com outras pessoas de outras denominações, de outras fés, de outras crenças, porque o que nos une realmente nesse momento é uma coisa única: somos seres humanos, né? Somos um só. E aquilo que você falou no começo, né, Leandro? A doença, ela não escolhe, né? Ela não escolhe o pobre, não escolhe o rico, ela não escolhe ninguém, né? E vem para nos mostrar, né, que você pode ter o dinheiro que for, mas se o leito do hospital que você paga super caro lá já está ocupado por um pobre, né? Por alguém do SUS, Uhum. você não vai ser contemplado, e aí, tchau, tchau, né? Um abraço. Então, é isso, é saber que nós estamos debaixo da proteção de Deus, sim, mas as dificuldades, elas vão vir para todos. Nós temos que aumentar a nossa fé. Aqui, nós temos mais perguntas aqui. A Lourdes pergunta o seguinte: vocês acham que essa epidemia vai ajudar as pessoas a unir e buscar mais oração? Na hora do Né? desespero, a fé sempre é o caminho, né? Eu acredito que sim. E você, o que que você diz? Com certeza, né? Assim, tem casos, existem relatos de familiares aí que estão se matando, né? Então pega para capar, né? Marido, mulher, filhos e tudo mais. É triste, mas é sempre importante lembrar que nós sempre podemos tirar algo bom de algo ruim, né? Com certeza. Deus sempre nos dá essa oportunidade. Tem soldados que na batalha voltam promovidos porque se destacaram, e tem soldados que morrem na batalha. Então, estamos numa Legal batalha, isso aí, legal. Tem soldados que voltam da batalha promovidos, que deram promovidos, vida à né? batalha, né?
voltarão capitães, outros serão generais, né? Porque foram destaques na batalha. Outros morrerão na batalha, né? Então, depende de como você se comporta na batalha. É verdade. Então, nessa batalha pode ser que a gente saia muito mais fortalecido, né? Dê aquela chacoalhada na gente, e muitas vezes a gente muda o nosso comportamento com os nossos entes queridos, muitas vezes a gente repensa a nossa vida profissional, então nada mais será como antes. Nada mais será como antes. Com Não é certeza. verdade? Newton Nunes, pena que eu só entrei agora, que pena, meu irmão. Nós vamos fazer mais lives aí, e aí você vai poder participar desde o começo, e se quiser fazer pergunta aí, que estamos nos momentos finais aqui. A Fabiana Fernandes, vocês acham que se uma pessoa faleceu de corona, foi porque Deus quis, ou porque descuidou e pegou o vírus e não estava no momento dela? Essa é uma pergunta, obviamente, difícil de se fazer, mas o que a gente pode tirar disso, né? Ou seja, daquela pessoa que a gente não esperava nada, um esportista ou alguém que tem um condicionamento físico muito bom, uma pessoa que está muito bem, e de repente ela foi tirada de nós, ela foi levada. Volta naquela questão que você falou sobre aquilo que cai sobre os bons e os maus, né? Uhum. Sabe uma coisa assim, Nilvan? Isso é uma via de mão dupla, né? Eu não tenho dúvida de que o controle da história nos seus mínimos detalhes estão na mão de Deus. E cada coisa que acontece está sobre o controle dele. Agora, estar sobre o controle é uma coisa, dizer que foi ele que agiu diretamente é outra, né? Eu não posso isentar a responsabilidade humana diante de alguns fatores. E claro, algumas pessoas vão morrer porque foram responsáveis. Outras, infelizmente, vão estar dentro do processo e vão receber a consequência, né? Então, a gente não pode equivocar na questão que o corona está aí, está matando pessoas, e isso não significa que Deus está querendo que o corona mate pessoas. Entretanto, não é porque o corona está matando que Deus perdeu o controle da história, né? A gente cai numa linha muito tênue da ideia do deísmo. A gente eu não sei você, eu não acredito em deísmo, que Deus criou o mundo e deixou ele ao governo dos homens e disse assim: se lasquem aí, faça o que você Tchau, quiser. Não. né? Hã? Foi embora. Tchau, É, né? Foi embora. é, eu sou teísta, eu acredito num Deus imanente, que ele, ao mesmo tempo que criou, ele se relaciona com esse mundo e governa ele. Então, coronavírus está aí, está matando pessoas, mas Deus não perdeu o controle, tá? E outra coisa, se as pessoas estão morrendo de doença, é um descuido das pessoas. Sim, aquelas que foram afetadas sem ainda ter um conhecimento de causa, por não ter conhecimento, né? Infelizmente não tinha como se prevenir de uma coisa que você não conhecia. Responsabilizar isso sobre as costas de Deus eu acho muito pesado, né? Com certeza, com certeza. Então tá. Bom, eu vou pedir para que a gente encerre essa live de hoje, para que você possa fazer uma oração por nós, né? Principalmente pelaqueles, Leandro, que estão na linha de frente, né? Os médicos, enfermeiros, coveiros, né? Esses dias eu fui no sepultamento de um pai de um amigo meu. Não foi por causa do coronavírus, né? Foi por outros motivos. Mas eu estava ali olhando os coveiros e estava pensando, né? Como é difícil também para eles, né? Tendo que redobrar. Então, para todas as pessoas que estão tendo que trabalhar, né, estar nessa linha de frente aí, eu vou pedir para que você, né, possa fazer uma oração por nós. Mas antes, então, da gente terminar, estou vendo que aqui já encerraram as perguntas, dizer que nós vamos promover mais lives, tá? Fiquem atentos, vamos falar mais sobre fé, sobre saúde mental, algo muito importante, né, nesse período, né, como
como que a gente vai, aos poucos, negligenciando a nossa saúde mental, algo tão importante que muitas vezes a vida inteira a gente se preocupou com colesterol alto, não que não tenha que se preocupar, né, com o açúcar no sangue, com a diabetes, com colesterol, mas esqueceu muitas vezes de cuidar da saúde mental, né? E aí, quando se depara numa situação como essa, a gente vê muitos casos de suicídio, a gente vê muitos casos de depressão, né? Então, eu quero dizer só que fiquem ligados, porque nós vamos fazer outras lives, promover outras lives e também com dicas, como eu disse, né, para que você, de repente, que esteja passando dificuldade financeira, né, que não dependa só da ajuda do governo, né, nós vamos dar ideias aqui para você, de repente, começar a se tornar um empreendedor, daquilo que você faz de melhor, né, de repente você pode fazer alguma coisa na linha da gastronomia, ou de repente você pode lecionar, você pode dar reforço escolar, tantas dicas que nós vamos dar aqui, e a nossa ideia é essa, criar essa corrente, essa comunidade, para que a gente juntos possamos lidar com essa situação e dar a volta por cima aí, unidos, que eu acho que é isso que Deus espera de nós, né, que nós possamos juntos, cada um dando as suas ideias, sugestões, contribuindo, né, para que depois, lá na frente, quando tudo acabar, passar, e se Deus quiser, estivermos todos junto dele, possamos dizer que bonito que foi, né, que nós vencemos essa batalha juntos, né, como foi importante, né, que nós conseguimos, né, melhor do que aquela situação de ficarmos parados, né, e pensarmos assim, já que o mundo vai acabar mesmo, então eu vou pegar aqui minha garrafa de uísque e vou, né, como você tinha comentado, né, e vou manguaçar aqui, que o mundo se exploda, né, não, então, os guerreiros precisam estar fortalecidos, e nada mais importante de estarmos fortalecidos do que nós reconhecermos que Deus é o nosso protetor, é o nosso Pai, né? E Ele está conosco, Ele está aqui nesse momento. Então, eu vou convidar a cada um de vocês que estão nos acompanhando nesse momento, você que acredita, você que tem fé, você que tem uma situação, uma causa, pensa agora, né? Seja uma situação de saúde de alguém, seja uma situação financeira que você está passando, seja qual for a sua situação, seja qual for o seu problema nesse momento. Se você tem fé, ela pode transformar a sua vida. Então, eu peço para que você feche os teus olhos agora, né? E assim a gente encerra com uma oração que o Leandro vai fazer por nós. Amém? Tá certo. Obrigado aí, viu, Nilvan? Foi um prazer imenso. Deus abençoe você. Todos que estiveram aí com a gente, foi um prazer muito grande. E que Deus esteja à frente de todos nós. E que as palavras de Arão estejam sempre sobre nós, né? Que Deus resplandeça o nosso rosto, que vá adiante de nós, que abençoe nossos caminhos e que esteja com a gente no nosso deitar, no nosso levantar. Tá bom? Vou orar. Tá bom? Amém. Senhor, eu oro neste momento. E eu oro por todos que estão assistindo essa live, por todos que assistiram. E eu quero pedir que a sua grande mão protetora esteja sobre eles. Eu quero pedir que neste momento de aflição e dificuldade,
o Senhor visite aqueles que estão em conflito psicológico, aqueles que estão passando por momentos, meu Pai, infortunosos, e aqueles que estão sendo atacados diretamente, meu Pai, por um lapso futurístico, meu Pai. Pai, eu quero neste momento também interceder pelos profissionais da saúde que estão na zona de risco para trabalhar, meu Pai, e cuidar de uma sociedade que está em meio ao caos. Nós oramos, Pai, para que o Senhor também venha proteger a vida daqueles que trabalham no sistema funerário, que também estão tendo contato direto com este tipo de pessoa, meu Pai, e podem também estar passivos de serem contaminados. Que o Senhor abençoe as famílias de nosso Brasil, que o Senhor inspire os políticos da nossa nação, que o Senhor cuide do presidente Jair Bolsonaro e que o Senhor lhe dê instrução para lidar com esse momento difícil. A nós do estado de São Paulo, cuida e inspira o governador do estado, o prefeito da capital e os prefeitos de municípios. Pai, cuida de cada um que confia em Ti e sabe que o Senhor é a boa guarida de esperança. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem realizado e fortifica o coração daquele que está, meu Pai, degladiado neste momento tétrico e trágico. Obrigado por tudo, por tua bondade, por tua provisão. Provenha nas mesas que não têm, a do órfão, a da viúva, a do desabrigado, cuida dos moradores de rua e protege principalmente os que são mãos de auxílio, braço dos órgãos públicos na sociedade, fazendo e prestando assistência social. Obrigado por tudo, esta é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Como eu disse, né, estamos nessa comunhão fraterna, né, e isso que é o bonito de ver, né, esse ecumenismo sendo colocado em prática. Bom, é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos que participaram. Depois, deixem os seus comentários, né, se querem dar algum palpite, alguma opinião de melhoria para a próxima live, mas ela vai estar salva para quem quiser assistir depois, né, vamos estar disponibilizando aí. Mais uma vez, professor Leandro, muito obrigado, né, ele é mais conhecido pelos amigos como Japa. Japa, foi muito bom estar contigo, né, respondendo as perguntas aqui, filosóficas, outras perguntas teológicas, outras perguntas de tantas coisas, né, mas o momento é propício para isso. Vamos pensar, vamos refletir e vamos orar mais. Amém? Amém. Muito obrigado, viu, Nilvan? Deus abençoe você, sua família e todos aqueles que trabalham com você, e sua ONG continue sendo, viu, uma alfândega dos céus aqui na Terra. Amém a todos nós. Então é isso aí, nós vamos nos despedindo, que todos tenham uma excelente noite, todos fiquem com Deus. Amém. Tchau, tchau, pessoal.